Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não siga o dragão, meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Iremos meditar hoje a liturgia do 22º domingo do tempo comum. O que mancha o homem? Antes de nós começarmos a meditação da nossa liturgia, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações, para que todos os dias você possa estar recebendo conteúdos como este. Outra coisa, deixa eu apresentar para vocês aqui agora o meu livro Vamos Rezar Juntos. Um livro que nasceu do coração de Deus, um livro que fala sobre oração. Alguns temas que eu trabalho aqui dentro desse livro. Como rezar? Dificuldades para rezar. Aridez espiritual. Nunca faça nada sem antes orar. Oração na Sagrada Escritura, oração no Antigo Testamento e muitos outros assuntos que estão aqui nesse livro. Vamos rezar juntos. Esse livro nasceu do coração de Deus. Um dia o Senhor me chamou a rezar e agora eu quero convidar todos vocês a rezar sempre comigo. Por isso, sempre começo com esse convite. Vamos rezar juntos. Aqui o autor, Padre Fabrício Rodrigues. Esse livro é da editora Planeta, Padre Fabrício, editora Planeta. Vou deixar para vocês na descrição aqui do vídeo o link para que você possa estar adquirindo esse livro. Mas vamos para a nossa meditação. O Evangelho, Marcos 7, 1, 8, 14, 15, 21, 23. Um dia, falando de si mesmo, Jesus disse: Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. As 3 leituras de hoje nos oferecem um exemplo vivo deste aspecto da pregação de Cristo. Todo o discurso de Moisés que ouvimos na primeira leitura é um convite à observância dos mandamentos de Deus. No contexto de que o trecho é tirado, encontramos também uma justificação à exigência da lei. Deus não impõe obrigações ao homem, do mesmo modo que no início colocou limites para o mar não ultrapassar. A lei não é contra o homem, mas para o homem e para o seu bem. Como é um bem para o rio ter 2 margens que lhe permitem correr unido e não se perder num pântano. No nível comunitário, a lei permite a Israel existir como povo a caminho para uma terra prometida. De uma massa informe de tribos nômades, faz delas uma nação homogênea, uma realidade religiosa e social. A lei é o fundamento e a finalidade de sua liberdade. Ele, com efeito, foi libertado da escravidão para ficar livre para servir a Deus. Israel está ciente de tudo isso. Por isso seu ufanismo. A lei de Deus não o oprime, mas o exalta. Ela expressa sua sabedoria e sua inteligência aos olhos dos povos. A identidade de Israel e sua superioridade sobre os outros povos nascem da lei. Ela lhes faz perceber seu Deus perto deles, como nenhuma outra divindade o é em relação a outros povos, e isto porque a lei encarna a vontade mesma de Deus. Ditosos somos nós, Israel, porque a nós foi revelado o que agrada a Deus. O valor fundamental não é anulado passando do Antigo ao Novo Testamento. Não é verdade que o Evangelho faz caducar a lei.
Jesus, pelo contrário, diz: antes que desapareça um iota. A observância dos mandamentos é a condição para entrar na terra prometida. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Fazer a vontade do Pai, observar seus mandamentos, é um dos temas constantes do Evangelho. São Tiago nolo recordou na segunda leitura: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. O anonismo, isto é, a recusa orgulhosa de toda a lei em nome da liberdade absoluta ou da bondade natural do homem, é algo totalmente estranho à revelação cristã, embora isso ressoe ao longo da história. Em que consiste o aperfeiçoamento da lei oferecido por Jesus? Talvez no fato de que ele acrescenta outros mandamentos aos da lei mosaica, por exemplo, aquele de amar-se um ao outro, que por sinal ele chama seu mandamento, ou no fato de que radicaliza a lei antiga, elevando-a a exigências não cogitadas até então, perdoar não só 7 vezes, mas sempre amar também os inimigos. Certamente também nisso, e é o próprio Jesus que o evidencia, com aquelas enérgicas oposições. Ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo. Conceber uma moral mais exigente do que a do Evangelho, por mais que se pense, é impossível, e é esse um dos maiores sinais de sua transcendência. Mas a novidade mais profunda é outra. Jesus desloca todo o sentido da lei do exterior para o interior, dos lábios para o coração, de fora do homem para dentro dele, como diz, retomando uma expressão de Isaías. Assim Jesus coloca de verdade o machado à raiz, como havia afirmado dele João Batista, a raiz que dá um colorido a cada ação do homem e faz dela um fruto bom ou mau é o coração, isto é, a intenção. É daí que nasce o rio turvo que contamina o homem e seu ambiente: prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiças, maldades, enganos, impudicícia, inveja, calúnia, soberba, estúcia. Sim, também o adultério nasce daí, porque todo aquele que olha para a mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Tudo que não prossegue da convicção é pecado. Para entender essa enérgica advertência de Jesus à interioridade, é preciso saber o que tinha se tornado a lei de Moisés na doutrina e na praxe dos fariseus, ou, ao menos, de alguns deles, mais hostis a Jesus. Tornara-se um amontoado de práticas minuciosas, muitas vezes sem respiro e sem alma. A santidade consistia, sobretudo, na observância formal e o mais possível exata da lei e da tradição dos antigos. Eu pago dízimo e jejum no sábado, dizia o fariseu no templo. Também os essênios de Qumran, que agora conhecemos bem graças às famosas descobertas do Mar Morto, observavam minuciosamente a pureza ritual do sábado até a obsessão. No entanto, nesta impiedosa observância dos preceitos e das tradições, que umas das vezes eram impostas nos ombros dos outros para que as observassem, não se percebia que se acabava por vulgarizar exatamente a autenticidade, ou melhor, a autêntica lei dada por Deus. Vós observais a tradição dos homens e descuidais o mandamento de Deus, de Jesus, como conclusão de seu debate com os fariseus. E em outra circunstância, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Filtrais um mosquito e engolis um camelo? Mas a esse ponto está na hora de questionarmos o mais importante. A quem Jesus diz essas coisas? Só aos fariseus de seu tempo? É só uma evocação histórica que estamos fazendo? O Evangelho não nos permite nos embalar nessa ilusão nem sequer um minuto. Ouvi-me todos e entendei. Essas palavras dirigidas por Jesus a seus discípulos são ditas também a nós.
O farisaísmo, com efeito, não acabou com os fariseus, mas continua armando ciladas também hoje a vida religiosa dos homens. Hoje também há o risco de reduzir a fé a algumas práticas religiosas formalísticas e julgar-se tanto mais piedosos e quites com Deus, quanto mais numerosas são as devoções que cultivamos. As velas que acendemos, os rosários que recitamos, as peregrinações que fazemos. E por outro lado, isto é, por parte do clero, quanto mais numerosas são as estruturas e as associações que fazemos funcionar, as tradições dos antigos que mantemos de pé, talvez como pretexto para recusar o ensinar dos tempos e opor-nos à ação sempre criadora e inovadora que o Espírito Santo suscita na Igreja. Também hoje, não obstante o discurso elegante que fazemos de autenticidade, existe a hipocrisia. Ela se manifesta, por exemplo, no fazer ou não fazer alguma coisa só porque é oportuno que tal pessoa nos reconheça como piedosos, cristãos e católicos, e a outra, ao invés, como espíritos libertos, críticos e sem preconceitos. Se pergunta por que nos preocupamos tanto com as perfeições das ações exteriores e descuidamos muitas vezes de tornar bom nosso coração libertando-no da malícia e da perversidade, a resposta é mais uma vez a hipocrisia. O exterior é visto pelos homens e também nós fazemos muita questão de ser admirados pelos homens. Quanto é difícil, portanto, mas também quanto é urgente descobrir o genuíno Espírito de Jesus e do Evangelho. Deus é Espírito, disse ele, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. O que significa em espírito e verdade? Em espírito significa com o interior, com o coração, com o que está dentro, significa amá-lo com todo o nosso ser. A Bíblia não vê o homem em departamentos separados. E com alguma coisa, além de sua pessoa, que é o Espírito com letra maiúscula, isto é, o Espírito Santo, dada a nós como nova possibilidade de observar a lei, e como ele mesmo, lei interior de liberdade. Em verdade, quer dizer, o pouco de bem de que somos capazes, com pureza de intenção e com sinceridade, ser honestos com Deus, sabendo que todos os outros veem somente a fachada, mas o Senhor olha o coração. Os puros de coração, e eles somente verão a Deus. Isto é, os que são retos e sinceros com Ele, que têm um coração limpo. É esta religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai, que São Tiago nos descreveu na segunda leitura, a religião do coração puro e dos puros de coração. Nós não somos capazes de purificar sozinhos nosso coração das más intenções e de nos abrir de maneira correta à novidade do Espírito. Devemos confiar-nos por isso à força redentora de Cristo, que se torna operante em nós na Eucaristia que agora celebramos. Devemos ficar contentes e quase convidar nós mesmos a Jesus para que venha purificar nosso coração, como um dia purificou o Templo de Jerusalém. Graças à Eucaristia, nós podemos dizer com muito maior razão o que dizia Moisés na leitura: haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está de nós o Senhor, nosso Deus, cada vez que o invocamos? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.